Oi, Glauber aqui, tudo bem? Hoje vamos de resina epóxi. É só me acompanhar e eu ver o processo como é que acontece. A gente começa ali separando as resinas. Olha, eu separei uma quantidade de resina, pigmentei ela com azul marinho, um azul mais escuro. Depois separei mais uma quantidade de resina, separei com azul mais claro e separei outro tanto de resina e pigmentei com uma cor branca. Fiz uma mistura ali para ficar uma cor mais clara, porque eu preciso de 3 tons ali para a gente tentar fazer esse efeito. Um copo de papel para manipular essa resina, porque um copo descartável comum, a resina ele aquece e tende a derreter o copo, beleza? Um pouquinho de resina transparente, que é para a gente fazer aí a transição entre uma cor e outra, tá? Então, vocês vão acompanhar aí no decorrer do processo. Ela serve para a gente fazer uma quebra entre uma cor e outra. Esses são os pigmentos que eu usei, um azul, um branco e um begezinho para quebrar um pouco. Conferir o nivelamento da peça, pessoal, lembrando que a resina epóxi ela é autonivelante, então se a peça estiver desbalanceada, ela vai sempre tender a acumular do lado mais baixo. Peguei um soprador ali, um secador de cabelo para a gente poder fazer esse efeito, misturei a resina. Lembrando que essa resina em específico, pessoal, a quantidade de catalisador resina, ela é sempre 50%. Aí eu pesei 40 gramas de resina, utilizei 20 gramas de catalisador, totalizando 60 gramas de produto. Mas isso vai variar de resina para resina, tem resina de todo tipo de objetivo, certo? Quando vocês comprarem ali, adquirirem a resina de vocês, é só ler a especificação que está escrito ali, que ela vai te dar essa relação catalisador-resina. A resina é um material bicomponente, então ela sempre vai vir num componente A, que é a resina, e um componente B, que é um catalisador, tranquilo? Aí a gente já separa, pigmenta e posteriormente a gente catalisa. Não catalisa antes de pigmentar ela, porque uma vez que você catalisa um produto, você vai começar o processo de cura e provavelmente você vai perder essa resina durante a manipulação. Esse é um soprador térmico, não vou usar todos, certo? Mas eu estou mostrando para vocês o material, um maçarico e um aditivo quebra-bolhas. Dependendo da área que vocês forem ali resinar, se for muito grande, essa é a melhor opção, para você não ficar ali abaixado, ou com soprador térmico ou com maçarico ali. Depois de pesado a resina, manipulado ela, já catalisei, aí sim a gente vai partir para a parte do espalhamento da resina ali. A gente vai jogar essa resina ali naquela peça e colocar ela na distância que a gente acha necessário. Para isso eu usei uma espátula dentada, que é uma coisa muito boa para vocês mexerem com resina epóxi, viu, pessoal? Porque essa espátula em específico, ela tem uma distância ali de altura de dentes de 2 milímetros. Vocês vão encontrar alturas diferentes aí, dependendo de onde vocês adquirirem a espátula. Mas especificamente essa tem 2 milímetros, então diferente, pessoal, de uma espátula lisa que eu iria usar para ir como se fosse um rodo, que eu espalharia ali uma quantidade grande de resina para um lugar só, para depois a resina ter que se movimentar para voltar ali para o lugar dela, para ela se nivelar. A espátula dentada já elimina grande parte desse processo, porque ela só vai arrastar a quantidade de resina que passar entre os dentes dela, ou seja, ela vai ficar por igual a peça inteira, nesse caso aí a 2 milímetros de altura, certo? Que é o ideal para esse tipo de resina. Essa é uma resina de baixa viscosidade, de altura, para você fazer projetos com altura bem baixa, por isso que a relação catalisada dela também é essa. Se fosse uma resina que tendesse a ter uma altura maior, aí sim ela teria uma proporção de catalisador menor. Por quê? Quando eu coloco mais resina dentro do ambiente, que eu preciso de uma altura maior dessa resina dentro de um ambiente, então o catalisador tende a ser mais baixo, porque o processo de cura dela tem que ser mais lento. Se eu boto essa relação 50% e boto a quantidade de resina, vocês podem ter certeza que essa resina vai ferver dentro daquele lugar. E dependendo do tipo de peça que você colocar, ela tende a danificar a peça. Isso já aconteceu comigo. Eu já resinei peças ali de miniatura em plástico que a peça chegou a empenar porque eu coloquei uma resina inadequada para aquela quantidade, para aquela espessura de resina, certo? Então isso vocês têm que se atentar quando forem adquirir a resina de acordo com o projeto que vocês querem fazer. Sempre ver a altura que a resina pode ser colocada, beleza? Aí a gente derrama a próxima cor, tenta fazer ali um degradê para dar uma quebrada, mas posteriormente, quando a gente vier com o secador, eu ainda vou dar uma misturada maior ali nessa parte que eu estou fazendo essa transição. Porque eu preciso que essa transição fique bem homogênea, não fique essa coisa tão marcada como está aí. Aí eu derramo a resina transparente ali na frente. Qual é a função da resina transparente ali na frente, pessoal? Quando eu vier com a resina branca e botar ali depois dela, e vier com o secador soprando,
Essa resina branca ela vai ficar por cima da resina transparente, mas ela vai dar um efeito como se fosse uma espuma. Olha, quando vocês virem a parte da resina branca que está indo para cima da resina azul mais clara, olha lá, com as falhas ali. E aquelas falhas literalmente ficam como se fosse parecendo a espuma do mar. É para dar um efeito mais realista. Aí eu fiz o mesmo processo ali no meio. Vou botar um pouquinho de resina branca e também vou vir com o secador e soprar aquilo ali. Agora sim ela vai ficar uma mistura mais homogênea. Vocês podem ver que o azul mais claro vai cobrir o azul mais escuro. Mas depois eu venho no sentido contrário e dou uma quebrada naquilo ali para ficar a transição de cor mais suave. Não vai ficar uma transição tão perceptível como estava antes, certo? Se eu quisesse deixar daquele jeito, poderia ter deixado? Poderia. Mas não, aí vai da percepção de cada um, do gosto de cada um, certo? Então eu vim, misturei, ó lá, ficou um pouco mais homogêneo, aquela quebra ali, aquela mistura. E depois eu venho e sopro novamente lá a parte branca para cima, beleza? Isso aí vai uma questão de gosto também de cada um. Vocês já tem que ter traçado ali na mente de vocês, pessoal, uma ideia de como vocês querem que esse efeito fica, certo? Eu tenho as minhas referências e eu sei a forma como eu gosto que ele fique ali. A coisa é mais que abstrata, para de fato parecer ali a onda do mar, beleza? Trouxe mais um pouco de resina transparente ali na frente para aumentar um pouquinho aquela parte branca. Coloquei mais uma resina branca ali na frente e aí sim eu vou soprar novamente com o secador ali para trás, certo? Para ficar um pouco maior essa faixa ali de branco ali na minha peça. Depois, pessoal, que isso tudo aí curar, essas 3 resinas curarem aí, eu venho com a resina transparente e jogo por cima da peça inteira, pessoal. Isso é essencial, porque eu vou proteger o efeito e proteger aquela parte ali da frente que ficou sem resina, certo? Venho com o maçarico, tiro as bolhas que ficam ali na superfície e esse é o resultado. Aí eu quero que vocês tenham em conta que é um relógio que tem um efeito atrás. Então eu optei por uma marcação de hora mais simples, porque o que eu quero que chame a atenção na peça é justamente o efeito dela e não a marcação de horas. Então eu optei por fazer esse tipo de marcação. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu! Porque eu tô na caminhada.